Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai falar a respeito dos logaritmos, tá? Lembrando o que nós vimos na nossa última aula, nós estávamos vendo as funções exponenciais, né? Com isso, a gente viu que havia a necessidade da gente entender das equações exponenciais. E a gente verificou que na maioria dos casos, o que nós fazíamos quando a gente estava lá numa equação exponencial, reduzia a uma mesma base, né? E daí a gente usava o conhecimento que a gente tem de ter uma função injetora para resolver a nossa equação. Mas em situações onde a gente não consegue reduzir a uma mesma base, por exemplo, como 2 elevado a x é igual a 3. Esse é um caso aqui onde a gente olha e já sabe, bem, eu não vou conseguir reduzir a mesma base. Como é que eu vou determinar esse valor de x, né? Como é que nós vamos resolver essa situação? Para isso, nós vamos usar o nosso conhecimento de logaritmos, tá? E o nosso próximo tópico vai ser a respeito das funções logarítmicas. Então, é por isso que nesse vídeo nós vamos fazer aí uma revisão, né, do que são os logaritmos, para que a gente aplique esse conhecimento tanto para resolver equações onde a gente não consegue, né, exponenciais, onde a gente não consegue reduzir aí as nossas potências a uma mesma base, como para entender bem as funções logarítmicas, tá? Então, vamos recordar aí, olhando primeiro para a definição e depois várias das propriedades que a gente já conhece, né? Vamos lá definir o que é um logaritmo. A definição, gente, é melhor a gente pensar, né? Aqui está escrito, né? Mas a gente, como bons matemáticos, a gente prefere usar a linguagem matemática, que eu acho que fica mais simples, né? Tudo que está escrito aí, eu posso traduzir dizendo que A e B são números reais. Eu vou dizer que o A é um número maior do que 0 e diferente de 1, e B é um número maior que 0. E aí, quem lembra da notação de logaritmo, a gente usa log, né? Vou escrever o log de B na base A é igual a x, se e somente se o A elevado a x é igual a B, tá? Nós vamos já ver direitinho aí no próximo slide, né? Em detalhes. Vamos ler o que tem aqui a nossa definição. Então, aqui eu tenho, para quem tá lembrado aí, né, gente? Logaritmo de B na base A. Quando eu digo que o logaritmo de B na base A é igual a x, isso significa o quê? Que a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando, né? Ou seja, A elevado a x é igual a B. Eu posso dizer que se eu tenho A elevado a x igual a B, significa que o x é igual ao log de B na base A, né? Aqui, como nós estamos definindo? Logaritmo de um número B, que é o que eu escrevi aqui matematicamente, ó, na base A, é igual ao expoente x, ao qual se deve elevar a base, o expoente x, ao qual deve se elevar a base, de modo que a potência A elevado a x seja igual a B. Então, nosso objetivo é esse, né? Encontrar esse x aqui, tá? Lembrando que, ó, A e B são números reais e positivos, e o nosso A é sempre diferente de 1, e o A e o B são maiores do que 0, tá? Então, desta forma, o logaritmo é uma operação na qual queremos descobrir o expoente que uma dada base, porque aqui a base, né, deve ter para resultar em uma certa potência, no caso que seria o B. E aí nós damos nome para cada um deles, né? Vamos ver aqui, ó. O B nós chamamos de logaritmando, tá? O A é a base do nosso logaritmo e o x seria o resultado, ele é exatamente o logaritmo, né? Então, eu tenho aqui, ó, como eu faço a leitura, logaritmo de B na base A. Lembrando que A é maior do que 0 e diferente de 1, e B é maior do que 0, né? Quando a gente só escrever assim, gente, logaritmo de B, ou seja, a gente não colocar nenhuma base aqui, vai pensar, não tem a base, é porque eu esqueci de colocar aqui a base? Não, gente, quando a gente omite a base, significa que a base é 10, tá? Então, toda vez que eu tiver um logaritmo na base 10, eu não preciso colocar essa base aqui, tá certo? Eu só escrevo
logaritmo de b. Se eu olhar isso, não esquecer a base, só significa que a base é 10, tá? E aí, nesse logaritmo é o que nós chamamos de logaritmo decimal. E aí, como é que a gente pode calcular o logaritmo, gente? Só usando a definição que a gente acabou de aprender. A gente já sabe calcular o logaritmo, né? O logaritmo é um número e representa um dado expoente, que foi o que acabamos de ver. Então, usando a definição, quando eu quero calcular aqui, ó, o logaritmo de 32 na base 2, ele é igual a quem, gente? Vamos dizer, ele é igual ao logaritmo que eu não conheço, vou chamar ele de x. Mas, pelo que nós acabamos de aprender, né? Na verdade, de relembrar e da definição, a base, que é o 2, elevado ao logaritmo, que é o x, tem que dar igual ao logaritmando, que é 32, né? Então, quando eu resolvo o logaritmo, eu estou atrás. Quem é esse expoente aí da nossa base, do 2, para que ele seja igual a 32? E aí, olha a situação em que eu me encontro, aquela da última aula que vocês sabem resolver, né? Vou reduzir a uma mesma base. Esse 32 eu posso escrever ele como sendo 2 elevado à quinta, e daí a gente conclui que o x é igual a 5, certo? A mesma coisa eu faço no segundo exemplo aqui, só que aqui vocês vão reduzir para que base, gente? Ó, é o log de 8 na base 1 sobre 16. Vocês podem usar a mesma ideia. Vou chamar de x, né? Aí eu vou lá e faço 1 sobre 16. Gente, eu posso colocar isso na base 2. E o 8 eu também posso colocar na base 2 e aí a gente resolve sem nenhum problema. Vou só ilustrar aqui, mas vocês vão resolver lá, né? 1 sobre 16 seria 1 sobre 2 a quarta. E aí a gente vai usar o nosso conhecimento já de potenciação, que nós já temos, né? Então, 2 elevado a menos 4 é igual a x. E aí a gente consegue resolver esse probleminha sem fazer grandes contas, né? Só usando a definição, tá? Tópico muito importante, gente, são as consequências da definição de logaritmos, né? As consequências da definição a gente usa bastante na hora de resolver exercício. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a primeira consequência. Ela diz o seguinte, eu vou marcar aqui para ficar bem melhor, né? Para vocês identificarem quando for estudar, que o logaritmo da unidade em qualquer base é igual a 0, né? Então, o logaritmo da unidade, olha que base eu tenho aqui, uma base A, ou seja, uma base qualquer. Ele sempre é igual a 0? Sim, né, gente? É fácil a gente identificar isso pela definição, não é? Porque, ó, se vocês têm o log de 1 numa base qualquer, eu não vou especificar essa base, tá? Não estou particularizando. Numa base qualquer, vai dar igual a quanto? Vou dizer que é x, que eu não sei quanto é. Então, eu vou ter o quê? Que a elevado a x é igual a 1. E daí, para eu resolver essa equação exponencial aqui, considerando que eu sei que esse a, gente, ele é maior do que 0, que ele é diferente de 1, então eu sei o quê? Que a elevado a x seria igual a elevado a 0. E, portanto, x é igual a 0. Com isso, a gente conclui que o logaritmo da unidade em qualquer base sempre vai ser 0, né? Então, isso é uma consequência da definição, tá? Vamos ver aqui a outra. Quando o logaritmando é igual à base, ou seja, bem, o logaritmando é igual à base, essa situação aqui, né, gente? Ó, o logaritmando é A e a base é A. Então, logaritmando é igual a base. Nesse caso, a gente tem que o logaritmo da base, em qualquer base, sempre vai ser igual a 1. Então, quando o logaritmando é igual à base, o resultado desse logaritmo é 1. A gente mostra também com bastante facilidade, né, gente? Porque se eu for usar aqui a definição para demonstrar essa consequência, que é logaritmo de A na base A, é igual a x. Então, A elevado a x é igual a A, e, portanto, x é igual a 1, né? Que é o que nós queríamos mostrar. Outra consequência é essa daqui, a outra essa daqui. Só para a gente marcar, né? Eu acho que essa outra aqui, ó. Quando o logaritmo de A
na base A possui uma potência m, ele será igual ao expoente m. Ou seja, quando vocês estiverem calculando essa situação aqui, ó, gente, tá? Essa situação nos diz o que aqui, ó? Logaritmo de A elevado a m na base A vai ser igual a m. A gente mostra também pela definição sem nenhum problema, né? A gente só usa a definição e verifica que é verdade, tá? Ó, até a gente tem aqui, né? Pois, usando a definição, A elevado a m vai ser igual a A elevado a m, certo? Então, a gente tem nem muito o que fazer aí, né? Então, temos um exemplo aqui, ó. O log de 3 elevado a 5 na base 3 vai ser igual a 5, tá? Quando dois logaritmos com a mesma base são iguais, os logaritmandos também serão iguais. Olha lá. Então, dois logaritmos em uma mesma base. Gente, esse daqui é um resultado que vocês usam bastante na hora de resolver exercícios, né? Ó, dois logaritmos com a mesma base são iguais. Que é esse caso aqui, ó, dois logaritmos com a mesma base são iguais, né? Então, a gente conclui que os logaritmandos vão ser iguais, ou seja, se o log de B na base A é igual ao log de C na base A, isso significa que B é igual a C. A gente também aí, pela definição, consegue mostrar sem ter muito trabalho, né? Como é que a gente mostraria, gente? Eu posso fazer aqui, ó. Log de B na base A é igual ao log de C na base A, né? Por definição aí de logaritmo, eu tenho o quê? Eu posso escrever que A elevado ao log de C na base A é igual a B, correto? E aí, pela terceira consequência, que é essa que a gente acabou de ver, A elevado a log de C na base A vai ser igual a C, que é igual ao B que a gente tem aqui, tá? Exatamente o que a gente queria mostrar, né? Então, é uma consequência bastante usada, né? E tudo a gente consegue observar só olhando para a definição. Aqui tem um resumo, né? Uma revisão de tudo que a gente acabou de ver, ó. Um resumo aí das nossas consequências. Aqui, o logaritmo da unidade, em qualquer base, é sempre igual a zero. Aqui, o logaritmo da base, na verdade, porque ó, a base e o logaritmando são iguais, vai ser igual a 1. O log da potência b elevado a x na base b é x. E o b elevado ao log de y na base b vai ser y, né? Tudo o que a gente acabou de ver aí das consequências da definição, tá certo? E é claro que são consequências da definição, portanto, a gente consegue demonstrar esses resultados sem ter muito trabalho, apenas usando a definição. Por isso que a gente tem que ter bastante clareza da definição. As propriedades do logaritmo, né, são super importantes, como qualquer outra, e é a maneira que a gente tem para resolver problemas que envolvam logaritmos. Eu vou numerar aqui só para facilitar, mas a gente tem essa primeira, que é a que a gente já viu lá como uma consequência da definição, né? Quando eu tenho dois logaritmos iguais, ou log de B na base A igual ao log de C na base A, isso implica que o B é igual a C. A segunda é o logaritmo do produto. O log de B vezes C na base A vai ser o log de B na base A mais o log de C na base A, ou seja, o log do produto de B vezes C na base A é a soma dos logs de quem? Do log de B mais o log de C. O log de B sobre C na base A é o log de B na base A menos o log de C na base A. O log de B elevado a C na base A é C vezes o log de B na base A. O log de B na base A, a gente pode mudar de base, isso daqui é muito comum e a gente utiliza bastante, né? Eu estou aqui na base A, eu quero mudar para a base C, então faço o quê? O log de B na base A vai ser o log de B na base C, dividido pelo log de A na base C, ou seja, o log do logaritmando na base C e o log da base na base C, certo? O log de B na base A vezes o log de A na base B é igual a 1, tá? Para mostrar esses resultados, gente, não é difícil, tá? Por exemplo, essa primeira aqui, ó.
Se vocês querem... Não, a segunda, que é mais interessante, né? Mostrar que o log de B vezes C, a primeira a gente já fez, né? De B vezes C na base A igual ao log de B mais o log de C na base A, basta a gente usar a definição, gente. Aí a gente consegue fazer essa demonstração com bastante facilidade. Quer ver? Como é que vocês fariam aqui, ó? Vamos fazer tomando, para a gente dar nome, né? X, o log de B na base A eu vou chamar de X, tá? Que é o que tem aqui. Aí o log de C na base A eu vou chamar de Y. E o log de B vezes C na base A eu vou chamar de Z, tá? Qual é o nosso objetivo, gente, aqui? O que que nós vamos mostrar? Nós queremos mostrar que o Z é igual a X mais Y, correto? Então, isso é o que nós vamos mostrar. Esse é o nosso objetivo, tá certo? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar a definição em cada um desses. Por definição, gente, se vocês têm que o log de B na base A é igual a X, isso significa dizer o quê? Por definição, que A elevado a X é igual a B. No outro, a gente vai concluir o quê? Que A elevado a Y é igual a C. E no outro, que A elevado a Z... Ai, meu Deus, esse C aqui. A elevado a Z é igual a B vezes C, né? Desculpem aqui, é porque eu fiquei com pouco espaço, né? Então, tá tudo perfeito, né, gente? Juntando essas informações, né? Eu tenho... Daqui eu tenho que o A elevado a Z é igual a B vezes C, né? Só que aí... Ai, desculpem aqui. Fugiu a nossa aula. Z é igual a elevado a X vezes A elevado a Y. Então, isso implica dizer o quê? Que A elevado a Z é igual a elevado a X mais Y. E, portanto, Z é igual a X mais Y, que é exatamente o que nós queríamos mostrar. O que nós usamos aqui? Apenas a definição de logaritmos. Tá? Então, isso vocês não podem esquecer. Com a definição, vocês conseguem resolver esse logaritmo sem nenhum problema. O que vocês vão fazer aqui, meus amores? Passar tudo para a base 3, né? Aqui, ó, também vou fazer... Ah, professor, esqueceu de colocar a base? Não, né? O logaritmo decimal. Se não tem nada aqui é porque a base é 10. O que vocês vão resolver uma equaçãozinha bem simples do primeiro grau, né, gente? 2x menos 5 vai ser igual a 10 elevado a 0. Resolve a equaçãozinha, determina o valor de x, ainda substitui de volta e vê se está certo. Aqui um sisteminha mais trabalhoso também não é, né, gente? Basta vocês resolverem aqui na primeira equação. 27 elevado a x é igual a 9 elevado a y. Isso implica o quê, gente? Passo para a base 3, é 3 ao cubo, então vai ficar 3 elevado a 3x e 3 elevado a 2y. Isso já implica o quê? Que 3x é igual a 2y. Na segunda equação, que eu vou usar a definição de logaritmo, eu tenho o quê, gente? Y ao quadrado é igual a x. Então, eu tenho essa equaçãozinha aqui e essa aqui. Se eu quiser, eu venho aqui e faço x igual a y ao quadrado, né? Então, vou ter 3 vezes quem é o x, y ao quadrado é igual a 2y. Então, nós temos 3y ao quadrado menos 2y é igual a 0. O que eu tenho, gente? Uma equação do segundo grau para eu resolver. Resolvo essa equação do segundo grau. Vou observar se os valores de x e y tem que ser o quê? Números positivos, e o y tem que ser diferente de 1. Resolvo a equação, acho o y, substituo aqui, acho x. E aí é só calcular x mais y, tá? Isso daqui é mais simples, né? Só é usar aqui o que vocês já sabem de radiciação, transforma em potência, arruma. E aqui resolve esse logaritmo passando para a base 3, né?
Então vão ficar alguns exercícios para vocês resolverem, esses que eu estou passando aí para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês resolvam e tirem dúvidas, gente. Aqui, ó, vocês vão usar o conhecimento que vocês já têm. Eu quero que vocês encontrem um log de x² menos y². Que conhecimento é esse? Lá da fatoração, né? Eu tenho produtos notáveis, ó. Que é x² menos y²? É x mais y, que multiplica x menos y. E por que eu usei esse produto notável? Porque eu estou vendo as informações que ele me deu. Olha as hipóteses dessa questão, gente. X mais y é igual a 20, x menos y é igual a 5. Então, eu vou utilizar essas informações e acabou o meu problema, né, gente? Porque x mais y vezes x menos y seria o quê? 20 vezes 5. Olha que legal. Então, o log de x² menos y² nada mais é do que o log de 100. E vai ser o log de 100 na base 10, gente. Então, tá muito fácil, né? Já dá para resolver aí de cabeça. 100 é 10², né? Então, 10 elevado a x é igual a 10², portanto, x é igual a 2, tá? Eu só tô falando aqui que eu quero que vocês peguem a canetinha aí e resolvam e façam certinho, tá certo? Aqui, outra questão envolvendo aí o logaritmo, só que aqui, ó, gente, o que é pedido para vocês determinarem é o valor. Ai, eu fui passar demais aqui, sem querer. Vocês viram lá. Aqui já são exercícios, tá, gente, que eu quero que vocês resolvam, mas aqui é a partir de função logarítmica, que não é o objetivo dessa aula. Deixa eu travar aqui a página. Ó, 5 elevado a k mais 5 elevado a menos k. Então, vocês têm que determinar o valor de k, que basta resolver esse logaritmo aqui, tá certo? Então, resolvam, substituam aqui e resolvam essas potências, né? Aqui outra, temos até o resultado, aqui é a letra C, mas que vocês vão ter que usar o logaritmo. Aqui é o conselho, vocês resolvam esse logaritmo, vocês já sabem, sem nem pensar, o logaritmo da unidade, qual é o valor dele, vocês já sabem. Aqui passa para a base 10, né? Aqui eu podia ter omitido esse 10 que nem precisava. Aqui passa para a base 2 e aqui para a base 2. Vai ser muito legal e divertido fazer essa questão, façam aí. Aqui, ó, calcule o valor dos logaritmos apresentados a seguir, né? E aí vocês vão conseguir calcular, tá? Sendo que, ó, vocês têm todas as respostas aí, mas façam e vejam se dá certo, se tem dúvida em alguma. Aqui já são exercícios e aqui já passa para a função logarítmica, né? No slide 20, que vai ser o nosso próximo encontro, tá certo? Então, gente, façam esses exercícios e aguardo vocês na